autor, não importa. Não, se louvam a Deus. Irmãos, me ajude aqui a entoar este hino louvando o nome do Senhor, porque Ele está aqui para receber o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, anjos são criaturas, foram criados para fazer um trabalho interessante, especial e importante para Deus. Agora, ele não é para ser adorado, ele não é para ser louvado. Às vezes existe muita meninice no meio da igreja, e isto precisa ser corrigido, tá? Precisa ser corrigido. Um exemplo, alguém está ministrando no louvor ou na palavra, e ele diz, Jesus está presente, e o povo parece que já acostumou, Jesus está presente, não tem nenhuma reação. Mas se o pregador disser, eu estou vendo um anjo ali, meu Deus do céu, aí pega fogo na igreja, o povo começa a gritar e pular. Deixa eu te falar, anjo não é para ser adorado, se adora a Jesus, se adora a Deus, tá? Pode ser que você nunca vai ver um anjo, mas o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. É a Bíblia que disse isto, viu? Se é que você teme a Deus, se é que você guarda a palavra de Deus, o anjo do Senhor, como serviçal de Deus, ele está sempre ao seu redor, sempre te protegendo, sempre te guardando. Louvado seja Deus. Há momentos que um anjo só às vezes não resolvem, aí Deus envia muitos anjos, centenas, milhares, conforme a demanda ou a necessidade. Mas o que a Bíblia nos garante com certeza é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se em algum momento Deus lhe permitir ver o anjo, glorifica, adore e exalte o nome do Senhor, porque ele está cumprindo uma tarefa ordenada pelo próprio Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, o povo de Deus é o povo mais forte e vencedor, rompe qualquer batalha, porque é protegido pelo Senhor. 24 horas por dia, a semana toda, o mês todo, o ano todo, o anjo está ao seu redor. Aleluia, o anjo está ao seu redor. Glória a Deus. Anjos são espírito, nós estamos falando de natureza, criatura, espírito, tá? Anjos são seres sem corpo material, invisível à vista humana. Não obstante, às vezes, em algum momento, Deus vai permitir eles aparecerem em forma de corpos humanos para se tornar visíveis enquanto executa alguma tarefa. Se você quiser conferir, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19, 1 a 3, quando o Senhor enviou 2 anjos para retirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade seria destruída, diz-nos a palavra do Senhor. Desta feita, eles apareceram em corpo visível. Ló os chamou para dentro de casa, e você conhece essa história, preparou até um banquete para eles, e daí a pouco os moradores daquela cidade quiseram invadir a casa, porque eles não gostaram de ver aquelas pessoas estranhas entrando ali, enfim. Mas o que nós entendemos é que quando as coisas começaram a ficar, a perder o controle, humanamente falando, um dos anjos pegou Ló pela mão, colocou para dentro e fechou a porta. A multidão estava grande, de pessoas querendo quebrar, arrombar a porta para entrar e retirar para fora aqueles 2 varões que haviam entrado na casa de Ló. Mas naquele momento que o anjo colocou Ló para dentro e fechou a porta, ele fez com que aqueles homens ficassem cegos. Feriram todos eles de cegueira, e eles não encontraram mais a porta. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito era tirar Ló, a sua esposa
e as suas 2 filhas, até que convidaram aqueles que já estavam de casamento acertado com as filhas, futuros genros, mas eles não acreditaram que Deus ia destruir a cidade, zombou da mensagem e não saíram, e por isto pagaram com a sua própria vida. Mas ao romper da manhã, Ló e a sua família saiu, e então choveu fogo e enxofre naquelas grandes cidades, não sobrevivendo ninguém, disse a palavra de Deus. Desta feita, os anjos apareceram aí visivelmente, mas no normal, os anjos são seres espirituais, não têm corpo visível, mas está presente. Está presente. Eu tenho certeza que você, como servo do Senhor, já se sentiu guardado, protegido diante de alguma circunstância, e quando você percebe, você venceu. Você saiu do outro lado sem nenhum arranhão, porque o anjo do Senhor está ao seu redor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando de natureza, eles são imortais. Eles são imortais. Lucas 20, 34 a 36, vai falar sobre isto. Eles têm capacidade para viver vida sem fim com Deus. Com Deus. Glória a Jesus. Os anjos têm número indefinido. Indefinido. Nós não sabemos a quantidade de anjos existentes, sabemos que são muitos. Sabemos que são muitos, viu? Um exemplo, lá em Mateus 26 e 53, quando foram prender o Mestre Jesus. Eles foram preparados com espadas, armados, embora Jesus ensinou sobre a mansidão, mas eles foram muito bem preparados para prender Jesus. Só que, enquanto eles ali começaram a aplicar a ação de prender o mestre, Pedro, ele puxou a espada e deu-lhe um dos soldados, e cortou a orelha do soldado. E aí, Jesus disse: Pedro, não faça isso, guarda a tua espada, guarde a tua espada. Deixa eu te falar, se eu quisesse, eu já tinha rogado ao Pai, e ele já tinha mandado mais de 12 legiões de anjos, e eles não podiam nem tocar em mim, mas deixa eu te falar, eu vim para cumprir a missão. É necessário que a palavra, que a escritura, que as profecias se cumpram na minha vida, eu preciso ser entregue. Quando o Senhor disse de 12 legiões, ou mais de 12 legiões, ele estava falando aí acima de 70 mil anjos, porque uma legião é cerca de 6 mil, viu? Então, o Senhor ali, só naquele momento, se eu tivesse pedido, meu Pai já podia ter mandado mais de 12 legiões de anjos, mais de 70 mil anjos, para me guardar ou me proteger. Então, é o que nós falamos inicialmente. Às vezes, em determinados momentos na sua vida, o Senhor ordena mais anjos, uma boa quantidade de anjos para te guardar, para te proteger. Isto, você encontra um exemplo deste lá no Velho Testamento, quando resolveram perseguir o profeta Eliseu, porque perceberam que ele era orientado, usado por Deus como profeta, e estava atrapalhando os planos dos assírios. Então o rei disse: vai lá, traga esse homem vivo para mim, eu quero ele aqui. Aí foi um grande exército da Síria, cercou o lugar onde Eliseu estava pernoitando, chamado de Dotã. E quando o moço de Eliseu levantou primeiro, ele percebeu que o exército era enorme, e ele ficou assustado, estremecido, preocupado, angustiado, e Eliseu dormia tranquilo. Mas quando Eliseu levanta, o que mais encabulou o moço de Eliseu é que quando Eliseu levantou e olhou, ele não se preocupou ainda. Ele continuou tranquilo. Tranquilo. E o rapaz assustado: meu senhor, o senhor não está vendo? A gente não tem fuga, não tem para onde sair. Nós estamos aqui pegos, não tem para onde sair. E aí Eliseu disse: ô Deus, meu pai, abre os olhos desse rapaz para que ele veja.
Aí Deus abriu os olhos do moço de Eliseu. Quando ele percebeu, ele viu que o exército de anjos era maior, mais forte, mais poderoso, mais bem armado do que o exército da Síria. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se sempre de um detalhe: crente não precisa ter medo, pavor, ficar assustado diante de circunstância nenhuma, porque ninguém tocará em nós se Deus não permitir. Se Deus não permitir, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Anjos não tem sexo, viu? Não tem sexo. Eu não sei se você já viu por aí alguém falando sobre anja, mas na Bíblia não vai dizer. Anjo não tem sexo. Assim como a palavra vai falar lá em Lucas 20, versículo 34 a 36, mas fala mais ou menos sobre isto, que quando nós formos morar com o Senhor, também seremos como anjos, tá? Lá não haverá casais, lá não haverá esposo e esposa, mas como anjos nós estaremos na presença do Senhor e com Ele para todo sempre. A pergunta foi mais ou menos o seguinte, porque naquela época, tipo assim, se uma pessoa casasse e viesse a morrer, não deixar filho com a viúva, o seu irmão teria que assumir a viúva para suceder ou deixar herdeiros em memória do seu irmão. E aí a pergunta foi mais ou menos o seguinte: Senhor, havia uma certa mulher que aconteceu o seguinte: ela casou com o primeiro esposo, este morreu. Casou com o segundo, morreu também. Casou com o terceiro, morreu também. Eram 7 irmãos. Casou com os 7, morreu os 7. Misericórdia. Morreu os 7. Por fim, ela morreu também, Senhor. E lá, na ressurreição, ela vai ser de qual deles? Porque os 7 tiveram ela como esposa. Aí o Senhor então veio explicar que lá seremos como anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ainda, falando sobre a natureza, os anjos normalmente não se alimentam. É o que você pode observar na palavra do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre a classificação dos anjos. Classificação dos anjos, viu? Primeiro vamos falar sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Em algumas referências você vai encontrar isso aí, e pela maneira como o anjo do Senhor é descrito e pelos atributos a eles imputados, pode-se claramente ver que não se trata de um anjo comum, mas o próprio Cristo, Filho de Deus. Gênesis 32 e 30, um assunto baseado nisto aí, uma referência, tá bom? É quando lá no Val de Jaboque, Jacó lutou com o anjo, disse a palavra de Deus. Jacó lutou com o anjo. Então, em determinadas circunstâncias ou situações, você vai ver escrito o anjo do Senhor, que normalmente é o próprio Deus, que vem para atender, para socorrer, para confortar, para fortalecer, tá? Chamado de anjo do Senhor. Mas aí nessa lista, nessa classificação, você vai encontrar o arcanjo. O arcanjo, Miguel é mencionado como arcanjo, tá? Miguel é mencionado como arcanjo, anjo principal. Lá em Daniel 12, versículo 1, entre outras referências, você vai ver na Bíblia citando sobre o arcanjo Miguel. Sobre o arcanjo Miguel. Desta feita, foi quando o Senhor enviou Gabriel trazendo uma mensagem a Daniel. Daniel teve uma visão
e esta visão ficou meio que confusa. Daniel ficou preocupado, buscando esclarecimento, foi para a presença do Senhor, clamando ao Senhor, e Deus enviou Gabriel, trazendo a mensagem, uma palavra, enfim, um esclarecimento. Mas acontece que o inimigo, ele atrapalhou a vinda de Gabriel. E a Bíblia diz que por 21 dias, Gabriel tentava descer para trazer a resposta para Daniel, e Satanás não permitiu. E aí foi quando Gabriel, ou melhor, Miguel, arcanjo, ele teve que entrar em ação. O arcanjo Miguel teve que entrar em ação, porque é um anjo protetor e um anjo de uma força espiritual muito grande. Então, Miguel, o arcanjo, desceu, abriu o caminho, e Gabriel veio trazer a resposta para Daniel, disse a palavra do Senhor. Então, Miguel é mencionado como arcanjo, anjo principal, tá? As causas mais difíceis, o arcanjo é enviado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o Gabriel, que nós já falamos sobre o assunto. Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus, e normalmente ele traz, a ele são confiadas as mensagens mais importantes do reino de Deus. São muitas, mas uma delas você vai ver lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 19, quando ele vem trazendo uma mensagem do nascimento de João Batista. E logo na sequência, ele vem, aparece a Maria, trazendo as novidades e a mensagem do nascimento do Senhor Jesus. Então, Gabriel é este anjo que normalmente traz as mensagens mais importantes. Mas dentro dessa classificação, existe também os querubins. Os querubins, anjos de classe elevada, guardiões. Êxodo 3 e 24. São guardiões. Neste versículo você vai perceber que quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, então ele colocou querubins vigiando o jardim, para que não entrassem mais no jardim, ou para que não encontrassem a árvore da vida, porque se comessem, normalmente teriam vida em abundância, vida para sempre, não é? Então os querubins têm essa tarefa de ser guardiões, tá? Então eu acredito que aquele que está ao nosso redor é dessa classificação dos querubins. Serafins significa ardente, que prestam adoração exclusiva a Deus em volta do seu trono celestial. Isaías 6, 2 a 3. A Bíblia não fala muito sobre eles, mas tem algumas referências que falam sobre os serafins. Os serafins são aqueles que estão diante do trono e que 24 horas por dia eles estão ali prestando exclusiva adoração ao Senhor dos Exércitos, e eles dizem em contínuo e em coro: Santo, 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 Santo para sempre é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. E nós, em nome de Jesus, dentro de breve, vamos fazer parte deste coro, vamos estar lá e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre as características, o caráter dos anjos. Eu prometi a vocês que nós íamos correr um pouco. Eles são obedientes. Os anjos são obedientes. Se você der uma olhada na palavra do Senhor, em todas as referências que falam sobre os anjos, eles estão prontos para atender. Eles estão prontos para cumprir. Eles estão prontos para obedecer. Se o Senhor disser vai, ele vai. Se o Senhor disser vem, ele vem. Se o Senhor disser fale, ele fala. Se o Senhor disser cale, ele cala. O anjo é obediente. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. E aí é uma lição para a gente. Nós precisamos aprender esta lição, tá? Ao invés da gente, às vezes, reclamar, ao invés da gente, às vezes, murmurar, ao invés da gente, às vezes, arrumar desculpas, nós precisamos ser obedientes, tá? Obedientes, porque vontade boa é a do Senhor, boa, perfeita e agradável é a dele. Por mais que alguém ache que a sua decisão está boa, correta, retíssima, e nem sempre, porque nós não conhecemos o amanhã, nós somos falhos, falíveis, frágeis, até no pensamento, mas Deus conhece, Ele sabe de todas as coisas. Então, que nós sejamos obedientes em tudo ao Senhor que nós servimos. Salmo 103, e o versículo 20. Eles são reverentes. Sua atitude mais elevada é a adoração a Deus em temor total. Em temor total. Hebreus capítulo 1, versículo 6. A reverência a Deus é algo muito importante e muito necessário, tá? Eu disse um dia deste, tem pessoas que perderam a reverência a Deus. Deixa eu só te lembrar aqui um detalhe. Aqui é a casa do Senhor. Este local, ele foi consagrado para adoração ao nome do Senhor dos Exércitos, viu? No entanto, ao entrar nesta casa, primeiro passo, quando você coloca o pé lá na porta, que você está adentrando a igreja, você já deve lembrar que aqui é a casa de Deus. Aí você vai dizer: Senhor, obrigado, que bom que eu estou entrando na tua casa. Glória a Jesus. Aí você vai procurar o lugar que normalmente você costuma ficar, e você vai dobrar os joelhos e vai agradecer a Deus por mais um dia, pela saúde, pela vida e pelo privilégio de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para prestar a Ele um culto que lhe é devido. Glória a Deus. No entanto, durante este culto, e o culto ele passa muito rápido, normalmente é 1h30 só, né, de louvor, de palavra, de encerramento, máximo 1h30, então passa muito rápido. Então, durante o culto, reverência a Deus. Dentro da igreja, no horário do culto, não é momento de você estar puxando conversa com seu colega de... Não, deixa para conversar lá fora depois que terminar o culto. Aqui você vai falar com ele, tá? Aqui você vai falar somente com ele. Aqui não é lugar de colocar as fofocas em dias, não. Falar mal da vida alheia, botar defeito nos outros, reparar a cor da roupa, do calçado ou coisa assim. Não, você veio para cá por um motivo muito mais importante e especial. Você veio cultuar ao Senhor, você veio adorar ao Senhor. Então faça isto e seja reverente, com toda reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, disse a palavra de Deus. Se for para a gente ficar dentro da igreja, sem reverência ao Senhor, falando com o colega, mandando mensagem pelo celular, deixa eu te falar aqui, é melhor ficar em casa. É melhor nem vir para a igreja. Aqui é local de adoração ao Senhor. Tá? Então, seja reverente. Quer ser abençoado? Quer sentir a presença do Senhor? Quer ser renovado no Espírito Santo de Deus? Tenha reverência diante dEle. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então os anjos, eles são obedientes, eles são reverentes. Aí o Salmo 103, versículo 20, vai dizer também que eles são
poderosos. É verdade que o poder neles investidos é do próprio Deus, mas quando Deus ordena, eles fazem algo sobrenatural, tá? Até mesmo quando Deus ordenou, você vai ver isso lá no Velho Testamento, às vezes, Deus decidiu e ordenou, um anjo só, durante uma noite, matou 70.000 pessoas, viu? Eles são poderosos, eles são poderosos, e eles são santos. Apocalipse 14 e o versículo 10, eles são santos, qualidades especiais, fala do caráter dos anjos, obedientes, reverentes, poderosos e santos. Deixa eu te falar, se você for obediente e reverente, Deus vai te revestir de poder. Deus vai te revestir de poder, e milagres acontecerão através da sua vida, através do seu ministério. O que está faltando é obediência e reverência diante do Senhor. E aí, lógico, precisamos ser santos, porque sem santificação ninguém nem verá o Senhor. Imagine morar com Ele, viu? Tá, vamos à frente. Vamos falar um pouquinho sobre as obras ou as tarefas dos anjos. Agentes de Deus, executam a vontade e as ordens de Deus, sem questionar. Só ouvem e cumprem a vontade de Deus, as ordens de Deus, viu? Então são agentes de Deus. Eles fazem anunciação, e nós já citamos lá através da classificação do Gabriel, não é? Eles trazem boas novas, eles trazem notícias, eles trazem mensagens, eles trazem às vezes revelação, viu? Então eles fazem anunciação, mas só aquilo que Deus manda dizer, isto o anjo vem e diz a alguém em particular, ou às vezes a uma família, a um grupo. Certo é que eles trazem e falam somente aquilo que são orientados por Deus. Glória a Jesus. Só fazem o que Deus manda. Mas eles também trazem encorajamento. Atos 27, 23, 24 fala sobre isso. Eles trazem revelação. Daniel 9, 21, Atos 7, 53. Eles são servos de Deus. Os anjos, como nós dissemos no início, são servos de Deus. São seres espirituais que estão a serviço de Deus. Primeiro, para servir os salvos, Hebreus 1 e 14. Segundo, para confortar e sustentar, 1 Reis 19, 5 e 6. Terceiro, para matar multidões, misericórdia, 2 Reis 19, 35. Quarto, para preservar pessoas desvalidas. Quinto, resgatar do perigo e guardar. E sexto, para servir a Jesus. Então eles são servos de Deus. Eles servem os salvos quando Deus orienta, quando Deus ordena, quando Deus manda, viu? Eles também trazem palavra de conforto, que sustenta, que fortalecem, mostra-nos a palavra do Senhor, não é? Eles trazem o sustento mesmo quando o Senhor ordena, como por exemplo, quando Elias estava lá na beira do Querite, e o Senhor ordenou o anjo para levar a alimentação para ele, debaixo do zimbro, não é? E assim por diante. Mas em algum momento Deus também ordena anjos para matar multidões, centenas e milhares, viu? Mas o Senhor também envia anjos para preservar pessoas que parece que não tem ninguém por elas, para dar apoio, para ajudar ou para sustentar. Um exemplo é lá em Gênesis 16, 7 a 9, é quando o Senhor enviou o anjo para falar com Agar, levar alimentação para Agar e o seu filho, e trazer a ela uma palavra de orientação, e ela devia voltar, pedir perdão à sua senhora, a Sara,
embora a situação não era tão fácil assim, mas a orientação foi esta, e Agar, depois de se alimentar com seu filho, ouvir aquela palavra, voltou para a casa da sua senhora, pediu perdão e a vida continuou. Anjo também é enviado para resgatar do perigo e guardar, Números 16 e Salmo 34 e 7, que é o versículo que nós lemos. Mas você vai ver também ele servindo a Jesus, lá em Mateus 4 e 11, quando depois do jejum do mestre por 40 dias, então o anjo chegou e serviu o mestre. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É só uma pinceladazinha para você entender mais ou menos qual a tarefa dos anjos, aprender um pouquinho acerca dos anjos, tá? Conhecer melhor os anjos, as suas tarefas, viu? As suas atribuições, tá bom? Então, lembre-se sempre, anjos está a serviço de Deus. A adoração só se faz a Deus. Se o anjo for usado por Deus para vir trazer algo para você, você vai glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor, que ordenou o anjo em seu favor. Quer ter um anjo sempre ao seu lado, te guardando, te protegendo? Continue sendo temente a Deus, porque Ele guarda aqueles que temem ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que o Espírito fale melhor a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus. Nós vamos ofertar nesta noite. Acho que está aí na escala do dia para louvar os jovens. É isso? Os jovens e a congregação Rosa de Saron. Então vamos nessa sequência e vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas em nome de Jesus. Glória a Deus. Sou da Igreja com a Paz do Senhor. Eu estarei representando o departamento de jovens. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou, com amor me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave, eu posso ouvir.
se foi. Meu grande herói, meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e falou com amor, me falou: vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói. Agradeço a oportunidade. Oi, glória a Deus, congregação Rosa Saron, vamos louvar o Senhor. Fenômeno aí, irmão. Fenômeno, Bruno. Só um momento, deixa chegar aqui os irmãos. Jaqueline, glória a Deus, vai louvar não? Amém. Aleluia. Congregação Rosa Saron, saúda a todos com a paz do Senhor. Atenção, atenção. Notícia urgente. Acaba de sumir em cada canto da terra milhares e milhares de pessoas. O que está acontecendo? Muitos dizem foi o Deus dos crentes, outros dizem foi um disco voador. Só sabemos que foi um fenômeno. E agora? O que será de nós?
Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não, não, não é a guerra que já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Eu não recebemos notícia na rádio, não vou parar de falar. Esse fenômeno aconteceu, desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Te prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos apareceram. Rede de TV vou noticiar, na rádio não vou parar de falar. O grande fenômeno aconteceu, a gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Te prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepare, ó igreja amada, ao encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Em breve levará sua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Em breve levará sua igreja pro céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, glorificado seja o nome do Senhor. Muito bem, só relembrando você, amanhã, trabalho evangelístico, Serra Leste, Monte Sinai, não é? Na quinta, Jardim Panorama, Rosa de Saron, e na sexta, aqui por o centro, talvez aqui na igreja mesmo, não é? Divulgue e participe no nome de Jesus. Primeiro, esses trabalhos com pouca gente,
fica desanimador. Então, eu quero todos vocês lá. Segundo, vocês têm a missão de convidar o vizinho, o amigo e levar para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Vocês estão vendo esse grupo de adolescentes aqui da Nova Jerusalém? Pois é, eles têm cantina hoje, uma canjica, um negócio aí, estão preparando para ir para o congresso, já para o congresso, né? Então, saboreie, tá bom? E deixa a ofertinha para o grupo de adolescentes, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre a escola bíblica para obreiro, que acontecerá em Paruopeba, no Cimadepa, sábado próximo, dia 14, a partir das 8 da manhã. 8 da manhã, eles já estão servindo o café, tá? Então vamos chegar lá um pouquinho antes. Estamos convocados, preste atenção, todos os pastores e pastoras, todos os ministros, mais a diretoria completa, incluindo os secretários, tesoureiros, mais todos os líderes de departamento, e eu sei que o líder não vai só, vai levar a equipe. Além dos líderes de departamento, todos os dirigentes de congregações, tá bom? Eu preciso que cada congregação vá, no mínimo, um carro, 4 pessoas, 5 pessoas, cada congregação, por gentileza. E aí aqui da sede nós precisamos ir uma turma boa também, em nome de Jesus, tá bom? Encha aí o carro da irmã Cristina, da irmã Gerlane, encha aí o carro do pastor Ailton, o carro da pastora Judite, o carro do presbítero Elson, e vamos lá. Amém? No nome de Jesus. Quem tiver carro, deixa eu te falar, o carro é uma ferramenta que Deus lhe deu. E não é só para você não, para atender a demanda, a necessidade da obra também. O Josué tem carro também, eu enchi o carro de Josué também, viu? Mas a irmã Francisca. Então, esquente o pneu desse carro, gente, vamos lá, em nome de Jesus. E leve aqueles que não têm. Pastor, não tem o carro. Então, fale com quem tem, pega uma carona. E vamos lá, nessa Noadempa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um lembrete. Estava quase passando, né? Tem uma despesazinha, viu? A inscrição é R$80. A gente vai ter o café da manhã, o almoço e estudo à vontade o dia todo. Será bênção em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos colocar de pés, vamos agradecer orando em nome de Jesus. Quer falar sobre essa cruzada? Tudo tranquilo? Após a bênção apostólica, haverá Santa Ceia para quem não ceou, viu? Esse lado aqui, quem foi que ceou? O Francisco, né? Então é você que vai ajudar o pastor Ailton a servir a ceia, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Edmar, venha fazer a oração, agradecendo a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos nesse dia, Senhor, nessa aqui, o escudo de ensino, Senhor, eu sei que foi aprendizado para nossas vidas, Senhor, que cada dia, Senhor, que vem de centro do sono de Deus, é um aprendizado para nossas vidas, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que estiver aqui presente, Senhor, leva-nos em paz para o nosso lar, nossa casa, Senhor, dê uma noite abençoada, debaixo da tua proteção, Senhor. Se a noite da barra estava reta, Senhor, cuide de nós, Senhor, porque nós precisamos da tua proteção, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Na finalização, as senhoras aguardem, porque haverá ensaio, tá bom? 2026, ano da... O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, Kardec, 41 anos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam... Encerrado em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.